time equilibrado, a defesa vem fazendo bons jogos, o Beraldo é um excelente jogador, a linha de defesa tem se comportado bem, o meio de campo tem se comportado bem. Então, assim, o São Paulo encontrou um equilíbrio sob o comando do Dorival. Essa parada, a gente saber só daqui a algumas rodadas se fez bem ou mal, né? E foi um dia comemorativo para o Dorival Júnior, 2 meses no comando do Tricolor, que enfrenta o Atlético Paranaense, e o Furacão segue com um técnico interino depois de demitir o Paulo Turra. Olha o Dorival aí, tá olhando pra nós, tá olhando pra nós. Calma, tá tudo bem. 60 dias de um São Paulo versão Dorival Júnior. 2 meses de trabalho do comandante que, mesmo em pouco tempo, já viveu de tudo no clube. Desde a chegada, com ambiente conturbado. Eu venho, como você mesmo disse, para um clube gigante. E que, de repente, não vivencie o momento que mereça. Que já ocupou em outros momentos. Mas que pode voltar a sê-lo em questão de meses, de tempos, enfim. Em alguns dias já engatou uma invencibilidade, que chegou a 12 jogos ao todo, sendo 11 deles com Dorival. Estou tranquilo porque o céu e o inferno no futebol tem só um palmo de distância. Então não é uma vitória que vai me tirar vai tirar os pés do chão, eu vou tirar os pés do chão, não é uma derrota que vai me causar um transtorno. E a derrota veio, aliás, as derrotas, 3 nos últimos 4 jogos, com direito a drama para passar no sufoco pelo esporte, precisando dos pênaltis na Copa do Brasil. Nós jogamos aí, acho que a 14ª ou 15ª partida. Tivemos 3 derrotas. Eu não saí em nenhuma delas com uma sensação totalmente negativa, ao contrário. Lamentando as derrotas, sim, entendendo, mas visualizando situações muito positivas que a equipe vem fazendo, vem produzindo e a cada momento melhorando. O Morumbi tem 2 notícias para dar para o torcedor, uma boa e outra ruim. A boa é que dos próximos 5 jogos, 4 vão acontecer por aqui, onde o Tricolor tem mais de 60% de aproveitamento na temporada. Agora, a ruim é que o São Paulo vem de 2 derrotas seguidas, tanto em casa quanto no Brasileirão. Pensando no compromisso dessa quarta contra o Atlético Paranaense, Dorival tem 3 desfalques. Arboleda voltando da seleção equatoriana e os suspensos Pablo Maia e Michel Araújo. Alexandre Pato não está 100% fisicamente e ainda não vai ser dessa vez que o agora camisa 12 será relacionado nessa terceira passagem. Então, um provável tricolor tem Rafael no gol, Rafinha, Diego Costa ou Alan Franco, Beraldo e Caio Paulista, Gabriel Neves, Alisson ou Luan, Nestor e Wellington Rato ou Marcos Paulo, no ataque a dupla Luciano e Caleri. Do outro lado, o Atlético Paranaense busca um técnico após demitir Paulo Turra, que saiu com Felipão e Carlos Pracidelli. Porém, o Furacão não tem pressa e, por enquanto, mantém o interino Wesley Carvalho. Na 7ª colocação, com 16 pontos e sem Fernandinho, Eric e Canóbio, o rubro-negro deve ir a campo com Bento no gol, Madson, Zé Ivaldo, Thiago Heleno e Fernando, Hugo Moura e Alex Santana, Christian, Vitor Bueno e Coelho, com Vitor Roque no ataque, jovem de 18 anos que se aproxima de um acordo milionário com o Barcelona. Fora das 4 linhas, a diretoria do São Paulo renovou com os goleiros Jandrei e Yang até dezembro de 2026 e vai emprestar o lateral Orejuela ao Ceará até o fim do ano. Enquanto isso, visitas ilustres e vitoriosas deram as caras no CT. O pentacampeão do mundo Edmilson e o profeta Hernanes. Quem sabe um indicativo de boas novas para o tricolor. É legal, né? A gente vê o São Paulo com o Dorival, deu certo, muito elogiado, alguns resultados ruins, mas o trabalho até então, nesse pouco tempo, tem sido satisfatório. Tem. Tá todo mundo falando, e com razão, da organização do time, né? Jogadores parecem mais soltos, mais empolgados dentro do campo, cumprindo o que o Dorival pede. Time equilibrado, a defesa vem fazendo bons jogos, o Beraldo é um excelente jogador. A linha de defesa tem se comportado bem, o meio de campo tem se comportado bem.
Então, assim, o Palmeiras encontrou o São Paulo encontrou um equilíbrio sob o comando do Dorival. Essa parada, a gente vai saber só daqui a algumas rodadas se fez bem ou mal, né? Para os dois lados, né? Equipes que estavam jogando mal o campeonato, a parada pode ser benéfica, e o time que estava jogando bem, que é o caso do São Paulo, vivendo um bom momento. Vamos ver como é que vai ser esse retorno do Campeonato Brasileiro. Falar do Ferrarese, o José Edgar de Matos deu essa notícia do pagamento, né, ou melhor, do acordo que o São Paulo fez com o City, né, o Grupo City, para poder pagar uma dívida de 150 mil euros, quase 800 mil reais em relação ao Ferrarese, né, ao empréstimo do Ferrarese. Essa grana estava atrasada e o Grupo City estava cobrando, enfim, mesmo sabendo da situação do jogador machucado, era uma dívida que os caras queriam receber. Evidentemente, estava atrasado. O São Paulo fez esse acordo e aí a conversa passa a ser diferente quando você tem um acordo e você não tem dívidas com o clube. Já tinha algo alinhado, porque o presidente Júlio Casares tem uma relação muito boa com o Ferran Soriani, né, que é o CEO do Grupo City. Eles estão sempre se falando e o Grupo City entende que se o Ferrarese está machucado e aí acaba o contrato e ele volta para lá vindo de uma lesão, dificilmente é um jogador que vai ter mercado e dificilmente é um jogador que vai ter ritmo de jogo para poder chegar e jogar em algum dos clubes que tem o Grupo City espalhados aí pelo mundo todo. Então, assim, o City entende que pode ser uma boa viabilizar, né, esse empréstimo, essa extensão de empréstimo com o São Paulo, mas ali, né, com essa dívida que estava ativa, não estava rolando muita conversa. Então agora o São Paulo fez esse acordo e agora há um otimismo, né, no Morumbi em relação a essa renovação. O que conta também, né, o que conta muito é o fato do jogador estar muito adaptado ao Brasil. A família está adaptada ao Brasil, o pai do Ferrarese vai às redes sociais sempre falar sobre o filho estar em São Paulo, estar no São Paulo. O Ferrarese mesmo tem uma parceria grande com os gringos, já virou parceirão do Caleri, do Galopo, enfim. É um cara que está adaptado e é um cara que quer jogar, né, um cara que quer vestir a camisa do São Paulo. Enfim, é uma situação que caminha e o fato do São Paulo ter pago essa dívida faz com que tenha-se um otimismo em relação a essa extensão de contrato, que a ideia é por mais um ano, né? Mais um ano de vínculo para que ele possa seguir no São Paulo jogando e ele, claro, a expectativa da torcida é muito grande em relação ao Nahuel Ferrarese. Beleza? Falar do goleiro Jandrei. Por que o São Paulo decidiu renovar o contrato por mais 3 anos com o goleiro reserva Jandrei? Fui buscar bastidores, informações do porquê dessa decisão da diretoria do São Paulo em relação aos goleiros. É importante a gente frisar que logo depois que o São Paulo anunciou a renovação de contrato com o Jandrei e também do goleiro Yang, houve muita reclamação, muita gente surpresa. Nossa, mas o Jandrei, por que essa renovação de contrato? Muita gente chiando nas redes sociais e por isso eu trago aqui nesse vídeo os bastidores dessa renovação de contrato. Primeiro que o que me garantiram foi que o Jandrei já tinha assinado, inclusive, essa renovação de contrato muito tempo antes, né? Inclusive quando estava se recuperando de uma fratura que teve em um dos dedos, né? Vinha se recuperando e o São Paulo já tinha assinado essa extensão. É que o anúncio foi feito ontem, mesma coisa vale do Yang, que inclusive a gente avisou aqui no canal que já tinha assinado a sua extensão, né? O seu vínculo. Aliás, os dois goleiros têm vínculo até o final de 2026. A diferença é que o Yang é mais jovem, né? Formado na base, e o Jandrei tem 30 anos. Mas assim, ó, por que o Jandrei? Muito simples. Me deram os seguintes argumentos. O Jandrei é um goleiro que está reserva imediato ou será reserva imediato do Rafael. O Rafael é um cara consolidado. Inclusive, me disseram que reclamaram demais também na contratação do Rafael, porque era reserva no Galo, reserva no Cruzeiro e hoje é um dos pilares do time. A questão do Jandrei, ela é muito simples. Por exemplo, citaram o Palmeiras, um exemplo, né, do porquê o São Paulo acabou escolhendo o Jandrei. O Everton é um goleiro consolidado de seleção brasileira e o reserva imediato é o Marcelo Lomba, um jogador extremamente experiente e que tem, assim, no currículo dele, times onde ele foi titular e outros times onde ele foi reserva. E um jogador também com uma idade avançada. O Marcelo Lomba tem quase 40 anos. É um jogador extremamente experiente e que é uma bola de segurança para o Palmeiras.
Por exemplo, nessa rodada de quarta-feira, o Everton na seleção brasileira. O Lomba é um jogador que passa muita confiança para o Palmeiras quando você não tem a figura do Everton, seja por qualquer motivo, ou convocação, ou lesão, ou cartão. É um jogador que está pronto. Então o São Paulo enxerga no Jandrei esse goleiro pronto, esse goleiro experiente. Antes dele ter aquela lesão, antes da contratação do Felipe Alves, era um goleiro que passava segurança. Óbvio, depois que ele retornou de uma lesão, inclusive uma lesão chata na vértebra, e ele tinha jogado já no sacrifício, só parou porque realmente não tinha mais condições. Antes disso, o próprio clube enxerga que o Jandrei foi importante, era um jogador que tinha confiança. Depois acabou perdendo a confiança no retorno, depois de ficar muito tempo parado. O Felipe Alves estava melhor e o Felipe Alves acabou assumindo a titularidade até a chegada do Rafael nessa temporada. Então o São Paulo entende que o Jandrei é um goleiro que, por exemplo, se tiver o Rafael uma lesão, na véspera de uma quarta de final aí de Copa do Brasil contra o Palmeiras, o Yang seria um jogador assim muito cru ainda para assumir uma bronca desse tamanho. E o Jandrei, ao contrário, já tem experiência suficiente, então seria uma bola de segurança caso o São Paulo tenha algum problema com o seu goleiro titular. Esse foi o motivo principal que fez o São Paulo renovar o contrato por 3 anos do goleiro Jandrei. Então o São Paulo vai trabalhar com o Rafael, com o Jandrei, essa bola de segurança, e o Yang sendo preparado para ser um goleiro para daqui a 2, 3 anos ser uma realidade como titular do São Paulo. E ainda tem o Leandro, que é outro goleiro também jovem, que se prepara, uma expectativa muito grande do clube pelas atuações que ele tem na base, pelas atuações que ele tem defendendo o Sub-20, o Sub-17, é um goleiro que já está há um tempo no São Paulo, formado em Cotia, e o São Paulo prepara ali também uma transição. Então, o que me disseram ontem foi que o São Paulo está tranquilo em relação a goleiros para daqui a 4, 5 temporadas, contando, claro, com o Rafael nesse nível que ele está, e o Jandrei ser esse jogador bola de segurança. Me falaram assim, esse cara aí é bola de segurança. Sem contar que o Jandrei é um cara que, assim, é de grupo, não é um cara que, por exemplo, perdeu a titularidade, tá no banco de reservas, faz biquinho, quer ir embora, quer jogar. Tá muito adaptado ao que é o São Paulo, entende o momento do São Paulo, o momento dele no São Paulo, e é também um cara que teve uma afinidade muito grande com o Rafael. Aliás, até o Rafael, na entrevista que ele deu pro canal, ele fala que um dos grandes parceiros dele é o próprio Jandrei. Fizeram uma amizade muito grande e é uma liderança, o Jandrei, positiva dentro do elenco do São Paulo.